Os protestos de chilenos contra os abusos cometidos por padres no país continuaram, mesmo depois do pedido de desculpas do Papa Francisco. Ontem, o Papa recebeu um grupo de vítimas. A correspondente Mônica Yanakiev é quem conta pra gente. O Papa começou e terminou o primeiro dia de visita ao Chile pedindo perdão em nome da Igreja. Com isso, a dor que foi causada pelos casos de abusos sexuais cometidos contra menores, a dor e o sofrimento das vítimas e suas famílias que confiaram em integrantes da Igreja e se sentiram traídos por eles. A confiança que haviam posto nos ministros da Igreja. O Papa recebeu um grupo de vítimas de pedofilia, mas muitos chilenos acharam que ele disse muito e fez pouco. Hoje eles saíram às ruas da capital, Santiago, para soltar balões negros em sinal de protesto. Aqui no Chile temos bispos que deveriam estar na cadeia, ou pelo menos ter sido destituídos do cargo. O Papa sabe, mas nada fez, porque é covarde. Estamos cansados de ouvir palavras vazias. A manifestação foi motivada pela presença do bispo Juan Barros no altar, durante a missa ao ar livre realizada ontem em Santiago. Ele foi promovido pelo Papa, apesar das acusações de que teria protegido um padre pedófilo. O bispo Barros diz que é inocente. E o Papa também falou no sofrimento de sacerdotes que nada fizeram, mas que são vistos com desconfiança e estão pagando caro pelos crimes cometidos por outros. Hoje o Papa viajou para Temuco, no sul do Chile. Ele passa o dia num território que os índios Mapuche reclamam como próprio. Na missa, Francisco disse que não se pode pedir reconhecimento de uma causa usando a violência, nem se pode chegar à paz através da aniquilação. Às vésperas da viagem dele, algumas igrejas da região foram queimadas. Os responsáveis deixaram panfletos reivindicando a causa Mapuche. Eles acusam a igreja de ter apoiado a coroa espanhola a expropriar e colonizar suas terras. A Justiça da Alemanha negou um pedido de clemência do homem que ficou conhecido como o contador de Auschwitz. O alemão Oskar Grene, de 96 anos, foi sentenciado em 2015 a 4 anos de prisão por estar associado a assassinatos no campo de concentração nazista localizado na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Gröning ainda não havia sido preso, pois a defesa alegou problemas de saúde pela idade avançada. Agora que a clemência foi negada, ele terá que cumprir a pena. O contador admitiu que é moralmente culpado, pois era responsável por se apossar do dinheiro e notas bancárias dos judeus que eram enviados ao campo de concentração. Depois, ele mandava os valores para os oficiais nazistas. Cerca de 300 mil pessoas morreram em Auschwitz. O parlamento da Catalunha reabriu hoje com a tarefa de escolher quem será o novo líder do governo autônomo da região. Assunto que pode reacender a crise na Espanha. Quem conta é a correspondente Marieta Casaré. O parlamento catalão se reuniu esta manhã pela primeira vez desde as eleições do dia 21 de dezembro, convocadas pela Espanha depois da dissolução do governo separatista. Do lado de fora, houve protesto de manifestantes pró-independência. A crise vem se arrastando desde outubro. Começou com um referendo considerado ilegal pelo governo central, seguido de uma declaração unilateral de independência, uma intervenção inédita na história que suspendeu a autonomia da região temporariamente, o presidente catalão e vários conselheiros autoexilados na Bélgica e o vice-presidente preso e acusado de rebelião. A partir de hoje, se abre um prazo de 10 dias úteis para que os partidos indiquem nomes para assumir a presidência regional da Catalunha. O candidato precisa de maioria absoluta para ser eleito. Carles Puigdemont, o presidente deposto que está autoexilado na Bélgica, insiste em uma posse à distância e tem apoio dos separatistas. Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol, já afirmou que essa possibilidade não existe e que apelará ao Tribunal Constitucional caso o parlamento leve a ideia adiante. Na sessão de hoje, o parlamento tinha outra importante decisão a tomar: permitir ou não que os 3 políticos eleitos presos na Espanha pudessem manifestar seus votos. E a decisão foi que sim, eles poderão votar. Esses votos de políticos separatistas podem ser muito importantes para que os independentistas mantenham a maioria nas decisões futuras do parlamento. De volta ao Brasil.
O ministro Moreira Franco comentou hoje o afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. A decisão foi tomada ontem, depois de uma recomendação do Banco Central e do Ministério Público. De Brasília, o Tiago Bentecourt tem os detalhes. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Marcelo. Essa recomendação veio da descoberta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal quanto a irregularidades no fundo de investimento do FGTS vinculado à Caixa. Os vice-presidentes afastados foram Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo, Deusdina dos Reis Pereira, de fundos de governo e loterias, Roberto Derzier, vice-presidente de governo, e José Henrique Marques da Cruz, de clientes, negócios, transformação digital. Os procuradores do MPF citam a relação de alguns desses executivos com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e com o ex-deputado Eduardo Cunha, ambos presos por denúncia de corrupção. O MPF pediu à Justiça Federal a condenação de Eduardo Cunha a 386 anos de prisão, por ele ser o líder deste esquema criminoso. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que essa decisão quanto à exoneração dos vice-presidentes vai ser tomada pelo Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal e vai ser dentro de um processo normal de apuração. Surgiu ontem uma investigação independente que apontou indícios de que Roberto Derzier, o vice-presidente de governo na Caixa, teria fornecido informações quanto a operações do banco ao presidente Michel Temer e ao ministro Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro Moreira Franco comentou sobre isso, eu vou ler aqui o que ele falou. Abre aspas. Eu sempre tive com o presidente Derzier, o vice-presidente Derzier, uma relação de natureza funcional. Qualquer solicitação, pergunta, indagação sempre estiveram no âmbito funcional. Fecha aspas, Marcelo. O Tiago falando ao vivo de Brasília. Por quanto tempo uma criança deve usar o celular diariamente? Pergunta difícil de responder, né? E hábito difícil de controlar também. Mas isso cabe aos pais impor os limites. É hora do lanche, mas quem disse que o Wagner larga o celular? Agora nas férias, o menino de 7 anos chega a ficar 10 horas por dia com os olhos e os dedos na tela. A mãe tenta pôr limites, mas... Eu tento diminuir, eu tento acompanhar, mas sempre é um atrito, né? Wagner, me conta uma coisa, quantas horas do dia que você fica no celular? Não sei. Nunca parou para contar? Nunca. Mas é muito ou pouco tempo? Muito. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, são 22 milhões de crianças e adolescentes usando o celular. Hoje, 91% dos jovens brasileiros que têm acesso à internet navegam principalmente pelos smartphones. Mas se passar algum tempo num parquinho desse aqui, pode resultar num joelho ralado ou num braço quebrado. Passar tantas horas no celular também pode causar danos físicos que atrapalham o desenvolvimento das crianças. A gente encontra criança dessa idade com tensão nos ombros e no pescoço, né? É uma idade para ter soltura corporal e a gente encontra a tensão. E o segundo aspecto é que inibe demais a movimentação. E movimentar a ação é explorar, é conhecer o mundo. E é também ser capaz de se expressar afetivamente. O uso excessivo também atrapalha o sono. E aí, a noite mal dormida acaba interferindo na liberação do hormônio TSH, ligado à tireoide, e do cortisol, que controla inflamações e alergias. Na análise da psicóloga, é preciso achar uma forma de impor limites. A questão é o que é dica de ouro para dar limite. Isso é complicadíssimo, né? Ele tem que respeitar a criança ou o adolescente. Não pode ser uma coisa super rígida, super incisiva. Tem que pôr limites assim, olha, se você não tiver uma relação, uma brincadeira, uma socialização, eu vou cortar por um dia o celular, o smartphone, o iPhone, o tablet, o que for. No próximo bloco, você vai ver a descoberta no México da maior caverna submersa do mundo.